Hoje a aula é de correção das atividades finais para poder passar um trabalho, para daí vocês conseguirem fazer esse trabalho. É bem importante ter as atividades corrigidas, porque elas vão ajudar, tá bom? Então vamos lá, página 23, atividade da tabela. Faz tempo já que eu passei ela para vocês, né? Olha lá, o que vocês tinham que fazer? Colocar nos quadros abaixo palavras-chave que exemplificassem o que vocês aprenderam em relação às principais paisagens naturais do continente americano e africano. Relevo e hidrografia. Assim, ó, eu gostaria que vocês, já que estão aí, e já que fizeram, foi dado um tempo, que vocês participassem da correção, tá bom? Então, eu deixo, assim, uma ou duas pessoas falarem, e daí depois eu corrijo, dizendo se está certo ou não, e a gente segue, senão não dá tempo, tá? Vamos lá? Relevo e hidrografia. Ah, eu tô na página errada, peraí. Aqui. Página 23. Tá, o que vocês tinham que colocar? Exemplos ali, gente. Então, colocar Sierra Madre. Eu entendi no quesito da palavra-chave que era só para pôr uma palavra. Tipo, uma palavra que representasse o que é aquilo. Não é mais, é palavras-chave, mas tudo bem. Ó, por exemplo, quando eu falo em relevo e hidrografia, falar das montanhas rochosas, falar dos Alpes, são palavras-chave que relacionam você ao relevo e à hidrografia da América e da África, certo? Então, ali, montanhas rochosas, Rio Nilo, hidrografia, né? Rio Amazonas, que mais? Mississippi, esse tipo de palavra-chave que vocês tinham que colocar. Mississippi, no caso, é o nome de um rio lá, né, também. Montanhas rochosas, Andes, cordilheira, né, dos Andes, tá? Aí depois, clima e vegetação. O que era para fazer aqui? Citar climas e vegetações, domínios da África ou da América. O que vocês puseram ali? Eu coloquei a vegetação da América abundante, principalmente por causa da Amazônia. Daí o clima seco e úmido. Que tem também. E o da África eu não entendi a minha letra. Tá bom. Agora sim, gente. Colocar também, citar os domínios que tem. Domínio polar, domínio frio, domínio tropical, domínio desértico, tá? Falando nos domínios, assim que eu terminar essas questões da página 23, tem algo que eu quero muito comentar com vocês, ok? Mas depois que eu terminar a página 23, antes de começar a 24. Só para fechar a tabelinha ali. Questão hídrica. Aqui as palavras-chave, gente. Escassez, que mais? Gestão de água, falta de esgoto. São essas as palavras-chave que vocês têm que colocar, tá bom? Alguém colocou diferente disso que eu falei? Não. Outras palavras? Não. Não? Então tá. Ó, antes de eu corrigir a 24, eu quero abrir um parêntese aqui, porque geografia se faz no dia a dia também. E eu acho muito importante a gente falar sobre dois fenômenos que estão acontecendo, que de fato são para a humanidade. A gente já está meio parado por conta da pandemia, né? Para mais um pouco, mas dessa vez não para ir assistir live, para assistir coisa de artista, para jogar. Para refletir mesmo, para acompanhar noticiário. Gente, é sério. Quando vocês estiverem adultos, essas coisas todas vão ser comentadas, não sei em que grau de intensidade, para pior ou para melhor, depende de como o ser humano vai se comportar até lá, mas vocês vão ter que parar aquela situação e pensar assim, puxa vida, de que maneira eu estive presente nessa situação? De que maneira eu colaborei ou não colaborei? Eu mudei meus hábitos depois disso? Vocês vão se questionar. Que são o seguinte, em primeiro lugar, o que significa essa nuvem de gafanhotos que está na Argentina se encaminhando para o sul do Brasil? Significa desequilíbrio ambiental. Significa, lembram da cadeia alimentar? Quando um laço na cadeia, uma espécie na cadeia alimentar, um ponto na cadeia alimentar se rompe, os demais se rompem junto. Nesse caso, o que aconteceu? Está havendo um problema com os predadores dos gafanhotos, que estão sendo caçados, gente, certo? E que estão morrendo porque eles são animais do campo. E o que está acontecendo? Mata esses animais para abrir campo para plantio, tá? Então, tira a área dos animais silvestres, mata os animais silvestres, transforma toda essa região dos Pampas, essa região
de estepe, pradaria, aqui da Argentina, do Rio Grande do Sul, transforma tudo isso em área de plantio. Pronto, chega desses bichos. Só que esses bichos comem gafanhotos. Sem esses predadores para comer os gafanhotos estão proliferando numa quantidade inimaginável. É uma situação de milhões, certo? Não são, as nuvens são formadas por milhares e milhares, formando num total milhões de gafanhotos. E aí, o que esses gafanhotos estão fazendo? Como eles estão numa superpopulação porque não tem predador, ou porque tem pouquíssimos predadores, eles estão acabando justamente com a área de plantio. Então, olha a lógica interessante que tem para a gente analisar aí. O ser humano acabou com as áreas naturais ali para poder fazer área de plantio. Matou o predador do gafanhoto. O gafanhoto sem predador proliferou em grande quantidade e está matando a área de plantio do ser humano. Entendem? Como é muito importante a gente viver em equilíbrio ambiental, a gente ter respeito por essas coisas. Não é um bicho. Ah, isso é um bichinho lá, eu preciso ganhar dinheiro com a plantação. Não é um bicho, é um ser vivo que mantém a estabilidade de uma cadeia, de uma teia alimentar para não te prejudicar. Entendem? E de onde eu estou falando isso? Ó, estamos estudando a América, certo? Estou falando da América do Sul. Extremo, olha só, extremo sul da América do Sul está acontecendo esse fenômeno agora. Essa grande nuvem gigantesca de gafanhotos que estão tomando conta das regiões de plantação. Vocês devem ter visto os noticiários, né? Vocês viram a quantidade. Gente, imagina você andando, como está acontecendo em alguns casos, bem poucos, porque as pessoas se protegem, elas enxergam a nuvem, escurece o céu de tantos gafanhotos. Imagine vocês andando por lá e, de repente, aquele monte de gafanhoto vem na tua direção, enrola cabelo, roupa, tudo. Sabe o que é isso? Ou tu fez uma plantação, tu é um agricultor, te dedicou a isso, gastou dinheiro com isso, e, de repente, uma nuvem de gafanhoto, em horas, assim, acaba com tudo que você levou meses para plantar e para conseguir. Certo? Então, é bem preocupante. E agora a gente sai do extremo sul do continente americano e vamos para o extremo norte do continente americano. Lá mesmo, acima do Alasca, lá Canadá, aquela região, que é a região do Ártico, certo? Que é dentro das zonas térmicas da Terra. Lembram das zonas térmicas da Terra? Aquela lá de cima é a zona glacial ou polar ártica, onde as temperaturas, vocês já estudaram isso, elas variam entre menos 60 a mais 10. Ou seja, as mais baixas, 60 graus negativos, as mais altas, 10 graus positivos. O inverno começou para nós no dia 21. Para eles, lá no dia 21, hoje é dia 24, começou o verão. E no dia 22, houve o registro de temperatura no Ártico de 38 graus. Nós aqui no verão, quando dá 31 graus, 30 graus, a gente está morrendo de calor. Sensação térmica de 35, meu Deus, não há ar-condicionado que dê conta. Vocês imaginem pessoas que estão acostumadas a viver entre menos 60 e 10, a aparecer um dia, assim, no início do verão deles, de 38 graus. Sabe o que é você ter andar pelado? Meu Deus, e a saúde, e a situação, e o degelo, gente, dessas áreas congeladas lá, das quais a gente depende tanto para a manutenção da temperatura no planeta Terra, porque é graças a esses dois polos gelados que o resto da Terra não entra em efervescência, não ferve, não esquenta tudo. Aí vocês imaginem se a gente perder essas áreas congeladas, a temperatura que vai o planeta. Que espécies vão ser possível de sobreviver? 38 graus no Ártico é algo muito grave. Proliferação de gafanhoto é algo muito grave. Em um, a gente está destruindo a situação do clima. Em outro, a gente está destruindo os ecossistemas e os biomas na sua sequência de equilíbrio, tá? Eu estou falando de dois eventos extremos que aconteceram aqui na América. Se eu for falar de fora da América, eu acho que vocês também estão acompanhando os noticiários e viram que, se eu não me engano, é na Itália que teve um terremoto de 7,5 na escala Richter. Agora, nesses dias, com possibilidade de tsunami. Então, assim, a gente vai brincando e as coisas vão se acelerando, vão se transformando, sabe, gente? Tá bem... As pessoas se trancaram muito no seu mundo virtual. Aí depois as pessoas, por conta da pandemia, elas se trancaram muito
no seu dia a dia ali, né? Ah, vou ficar em casa e ouvir só notícia do que está acontecendo lá fora, enfim. E aí a gente está perdendo de acompanhar coisas que realmente são importantes. A hora que tudo isso der consequências, onde a gente vai estar, será? Né? Ó, que mais que aconteceu hoje? Deixa eu falar de ontem para... Oi. Essa nuvem de gafanhoto que foi ali na Argentina, né? E agora ela tá vindo para cá e tal. Dia 27 de maio, teve uma infestação também de, eu acho que é de gafanhoto, lá na Índia. Sim, pois é. Mas é tudo. E o que é a Índia? É uma área de plantio, área agrícola, área de estepe, pradaria, área de plantio de arroz, né? O que é isso? Porque lá na Índia tem mais de 1 bilhão de pessoas, né? E é tudo questão de desequilíbrio. Ó, então, a nuvem, os Estados Unidos fez o alerta já de tsunami, eles estão com maremoto muito forte, com ameaça de tsunami. Desculpa, eu falei a Itália, é o México que teve terremoto. Tanto é que os Estados Unidos está com alerta de tsunami, exatamente. Então, assim, dados atuais de ações do ser humano, nos quais nós estamos encaixados, tá? 479 mil mortos no mundo pela Covid-19, México com terremoto de 7, isso eu estou falando de ontem, México com terremoto de 7,5, ameaça de tsunami nos Estados Unidos, 38 graus no polo glacial ártico e nuvens de gafanhoto em várias áreas do planeta, mas daí eu estava antes citando a nossa aqui, por conta do desequilíbrio dos ecossistemas. Pronto, o que mais que a gente precisa? Por isso, assim, ó, quando vocês começarem a querer ter... Aonde eu quero chegar? Quando vocês começarem a fraquejar, começar a ter aquela preguiça da aula, dos assuntos da aula, de dizer, nossa, que chato isso. A professora falando de água na América e na África, que chato. Espera só um pouquinho. Tanta gente achou chato antes que nós agora estamos colhendo como é que eu vou dizer, os frutos dessa situação. Então, se nós agora, eu que ensino, vocês que estão aí para aprender, não tomarmos uma postura em relação a isso, não prestar atenção, não levar a sério, não pesquisar, não mudar as atitudes, a tendência é só piorar. Isso é suicídio coletivo, certo? Então, é o que eu quero dizer para vocês o seguinte, quando começar a fraquejar, quando começar a achar que tudo isso é chato, que isso não vai me levar a nada, ora, mesmo que não te leve para uma faculdade de geografia, de geologia, mas é o teu dia a dia, é o ambiente, é o planeta onde você vive. E eu duvido alguém aqui que tenha como grande sonho ir morar em Marte e viver com aquelas... A gente já reclama das máscaras, imagine aqueles capacetes de oxigênio 24 horas por dia. A galera reclama de estar usando máscara, né? Mas tem um monte de gente que reclama de usar máscara e diz que seu sonho era morar em Marte. Tá bom, então vai. E usa aqueles capacetes e aquelas roupas o resto da vida. Entenderam? Então, é complicado. A gente tem que analisar tudo isso, tem que amar muito o nosso planeta e cuidar dele. E amar muito as aulas de geografia também, claro, porque são elas que falam desse planeta, né? Mas então tá, vamos terminar de corrigir as atividades. Fecha o parêntese que eu abri, vamos terminar a correção. Olha lá, página 24. A disposição e certas características do relevo da América do Sul e da América do Norte são similares. Cite alguns exemplos para justificar essa afirmação. Aí eu acho que eu dei um super mega exemplo. Existe um relevo que vai desde o norte até o sul da América, em toda a costa oeste. Que relevo é esse? Vamos, gente. Vamos. Não adianta depois falar, ai, que pena, as coisas do meio ambiente, se vocês não estão tendo conhecimento sobre isso. Aí eu fiz as atividades, mas eu tenho vergonha de falar. Vergonha de errar? Todo mundo erra, eu também erro. Ixi, eu vivo errando. Ô, prof, a pergunta foi sobre a característica dos relevos entre a América e a África, né? Isso, do relevo. Característica do relevo. Eu acho que é por causa que a gente já foi junto e tal. Aí, acho que é... Não, Como é que é o Mica. nome lá do... Não. É América do Norte e América do Sul. Não tem África aqui. Não? Não. A pergunta lá, ó. Então viajei. Gente, lembrem-se que eu expliquei para vocês que lá na América do Norte, só um pouquinho, lá na América do Norte, eu tenho um conjunto de montanhas chamado Montanhas Rochosas. Quando chega no México, essas mesmas montanhas se chamam Sierra Madre. E quando chega aqui no sul, eu chamo de Cordilheira dos Andes. Essa é uma característica do relevo que há em comum
entre a América do Norte e a América do Sul. Mas, além disso, há também as grandes planícies fluviais, como a Bacia Amazônica, a Bacia do Mississippi, a Bacia Platina. Olha, eu perguntei se havia dado tempo de fazer as atividades. Isso não quer dizer, o objetivo de eu estar fazendo pelo Zoom é que vocês corrijam junto. Acho que já falei isso algumas vezes. A única turma em que isso não está acontecendo da maneira que deveria é o 8º ano. Nas demais, as pessoas corrigem junto. Qual é o problema? Porque eu realmente confundi ali entre eu Tudo bem, vi Mica? África, não sei de onde. Tu fez, tu errou e está participando da aula. Adivinha se isso não te soma como nota. E agora tem provas disso, que são as gravações das aulas, né? Então, certo? Quando eu digo que é necessário participar, porque isso também contribui com nota, vocês, por gentileza, me levem a sério. As aulas estão sendo gravadas, não é assim? Então, vamos continuar. Número 2. Por que a África apresenta a menor variedade de tipos de clima que o continente americano? Confesso, eu não consegui Porque entender. tem menos vegetação? Eu não consegui achar uma resposta. Não, é por conta da localização. Vamos lá. Observe, a América, ela se estende desde o polo glacial ártico até o polo glacial antártico. Ela tem toda essa extensão. Enquanto que a África, ela pega só aquela zona intertropical. Entenderam? É por conta disso. Então, ela vai ter menor quantidade de climas. Ela vai ter uns climas mais quentes ali, né? Mais da zona intertropical na parte central das zonas térmicas. Enquanto que a América não. A América tem de tudo. Tem áreas mais quentes, áreas mais geladas, por conta da extensão, do tamanho, localização da América. Ela vem desde do Oceano Glacial Ártico, aliás, do Polo Glacial Ártico até o Polo Glacial Antártico. Ok? Número 3. Qual dos dois continentes, América ou África, está em uma situação menos favorável no que se refere à abundância de recursos hídricos e por quê? Essa é bem fácil. África. África. Por quê? África. Porque tem mais escassez de água. Tá. E tem um outro fator natural. Que aqui não Poucos temos. rios. O deserto? Isso, não sei quem que falou aí, mas está certo quem disse. O deserto. Desertos, isso. Na África tem as áreas, a extensão das áreas desérticas é muito maior. Por isso, tá? Questão número 4. por que aqui na América não? Tipo, principalmente na América do Sul, que já foi unida com a África. Porque nós temos a presença de florestas ainda. Tirou as florestas, acabou, vira deserto. No caso da África, não dá para dizer, o ser humano acabou com a floresta da África e virou deserto. Não, esse é um processo A África nem tinha direito. Isso aconteceu há milhares de anos, né? O processo de formação do deserto não tem nada a ver com o ser humano, mas é uma situação que existiu naturalmente lá. 4. Ô, prof, Hum. não tem muito a ver com o assunto e tal, mas, tipo, por que quando que a Terra meio que, acho que se dividiu, né? Deixou de ser esqueci o nome, para virar os continentes e tal. A Pangeia? Isso. Para começar as divisões? É. Ah, tá. Claro que isso há milhões de anos atrás, né, Micael? Uma média de 700 a 450 milhões de anos atrás. É tudo estimativa. Tem alguns que calculam mais, outros menos, tá? Tá, mas não existiam os dinossauros ainda, né? Não, ainda não. É só depois que teve Laurásia, Gondwana, aí começa a ter. Gente, mas vamos manter aqui. Qual o segmento social mais afetado, segmento, a parte da sociedade, mais afetado pela escassez hídrica na África e na América Latina? Justifique. Quem vocês acham que estão? As populações o quê? Mais? Pobres. Exatamente. Por quê? Pois não tem muito acesso à água. Porque não tem muito acesso à água. Não tem acesso direito a dinheiro, a água e... Eles não tendo acesso à água, eles não têm como custear, como pagar uma água de qualidade nem uma rede de esgoto, certo? Então, acaba que o custo do tratamento da água e a rede de esgoto, distribuição de água também, acaba se tornando muito cara para eles. Número 5. Oi. Mas já teve pessoas que tentaram, tipo, ajudar e tal? Que tentaram o quê? Ajudar. Sim, claro. Mas nunca se ajuda a todos, né? É difícil.
complicado você conseguir. Olha, gente, o É um responsável. continente, Quem né? seria responsável por ter bons projetos e ajudar todo mundo num país seria o governo do país. Mas, né? Vamos continuar aqui. Isso não acontece. 5. Diante dos argumentos apresentados nesse capítulo, como você se posiciona? Ó, eu queria que vocês falassem, mas vou deixar só 2, 3 pessoas falarem. Como você se posiciona acerca da polêmica em relação à privatização das águas? Justifique. O que é a privatização das águas? Privatização significa o pagar pela água, o vender a água. Daí vocês têm que se posicionar em relação a isso. O que vocês acham Eu disso? me posiciono contra. Eu também. Tá, justifique. Na realidade, eu me posiciono contra e a favor. Aham. Porque, assim, contra porque a água deveria ser um direito de todos, ou seja, todo mundo, gratuito, sem ter um pagamento, porque a água é um bem que sem ele você não sobrevive. Uhum. Então, é a mesma coisa que dizer, se você não tem dinheiro, você morre. Tá. Mas eu também sou a favor, por quê? Porque é uma forma da gente conseguir meio que controlar o tanto de água que as pessoas vão beber. Porque se fosse de graça, uma pessoa que não tem consciência, uma pessoa que não pensa em forma social, ela vai pegar e vai consumir quantas ela quiser. Vai só consumir, não vai deixar para mais ninguém. Agora, se depender de dinheiro, ela não vai tomar um monte. Uhum. Faz Mas sentido. se fosse assim, as pessoas poderiam dar água de graça, mas medir a quantidade que vai para as casas. Então, ó, mais alguém queira falar? Tá, é assim, ó, gente. É claro que aqui é um posicionamento de vocês, é uma opinião de vocês. Eu só vou dizer uma coisa. Água é de graça para todo mundo. Ela tá lá nos nossos direitos humanos. A água é um bem universal, ela é gratuita. Ninguém de nós paga pela água. O que a gente paga é pelo serviço de abastecimento, a E distribuição tratamento de água. e pelo tratamento da água. Nós já falamos sobre isso. Quanto mais as pessoas colaborarem com a limpeza da água, menos vai ser necessário cobrar, tá? Então, aqui, como você se posiciona acerca da polêmica em relação à privatização, à venda e compra da água, aí depende muito do raciocínio que vocês vão fazer acerca será que não é necessário que a gente pague por esses serviços? Se a gente não pagasse por esses serviços, já imaginaram a situação da água, como estaria? Ela só Eles não iam Então, ter também recursos para tem isso. limpar a água, não ia conseguir construir centros de tratação de água. tratamento. Isso. Isso. Certo. Então tá, esse aqui é uma questão mais pessoal, mas eu gostaria que vocês Mas respondessem. não iria precisar disso se o próprio humano se conscientizasse. Então não ia precisar de dinheiro para construir esses negócios. Ia poder, no lugar de construir mais, plantar mais, ou até mesmo se tem uma nascente ali, não mexer para ela poder crescer e não ir lá e construir mais coisas. Exato. Mas, enfim. Número 6. Apresente e explique um exemplo histórico ou atual de tensão, conflito, né, internacional relacionado à gestão da água no continente africano e um no continente americano. Vocês podem citar situações do próprio texto, não precisava nem ter pesquisado. Porque o texto ali, ele está falando sobre a questão do Lago Tchad, né, que teve reduzido bastante a quantidade de água por causa de agricultores que fizeram desvio e algumas indústrias também que desviaram a água do lago. E por conta disso teve alguns conflitos, algumas tensões que se geraram, que teve pessoas, população em volta que ficou sem água por causa disso. E uma outra situação, aqui na América, por exemplo, tem a situação das brigas aqui no Brasil, quando foi para construir Itaipu Binacional, depois quando foi para construir a usina de Belo Monte, que são as populações locais reclamando pelo direito da água, mas que simplesmente as grandes usinas chegaram, instalaram, fizeram suas construções e ignoraram essas populações, esses povos, né? Colocaram eles para fora de suas terras e tudo. Então, tem algumas situações que dá para vocês citarem, né? Tá? Agora a gente vai corrigir as questões do CA. As questões do CA. Peraí, deixa eu pôr lá no meu CA aqui. Prof, não faltou 6? Oi? A 6. 6? Acabei de falar. Ah, tá. Eu não tenho na 5 errado. E o CA, vamos lá. CA.
página 4, questão número 1. Tem uma imagem de um geyser, certo? Que faz parte das fontes termais, vocês já estudaram no 6º ano que é um geyser, e pergunta assim, como se denominam essas forças e como elas podem afetar a atual superfície do relevo? Essa eu vou responder para a gente poder dar uma agilizada aqui, tá? Bom, essas forças, como elas se chamam? Elas se chamam pressões tectônicas ou forças tectônicas. Elas vêm de dentro da Terra, certo? E elas movimentam o magma que movimenta os lençóis freáticos, certo? Esse exemplo aqui que eles colocaram... No... Ah, tá escrito, achei que não estava. É do Parque de Yellowstone, nos Estados Unidos. Então, anotem aí. Que forças são essas? Forças ou pressões tectônicas, que movimentam o magma, que movimentam os lençóis freáticos. Número 2. Analise o mapa que retrata uma parte da África Oriental e, em seguida, faça o que é solicitado. Aquela parte da África Oriental que está ali é a parte que vai se descolar da África, já está se descolando da África e futuramente vai ser uma área separada, ou um outro continente, ou uma gigante ilha separada da África, certo? Ah, e vai ser legal, a gente vai poder ir lá? Não, isso vai acontecer daqui a milhões de anos, obviamente, não é para agora, nós não veremos a situação, mas a gente sabe que é mais um daqueles movimentos que o planeta Terra faz. Letra A. Como se denomina essa região da África em destaque na imagem? Rapidinho, ó, porque falta pouco tempo para acabar essa reunião e eu queria que a gente corrigisse tudo. Então, vocês respondem rapidinho. Como se denomina essa região da África? Vamos, gente. África Oriental? Isso porque tinha dado tempo de fazer as atividades, né? Pode África falar. Oriental? Sim, é na África Oriental. Mas qual é o nome desse pedaço aqui? Como é o nome dele? Vocês não foram pesquisar, não foram ver? É o chamado Rift Valley. Oi. Eu pesquisei e disse que era Pangeia, só que eu achei muito esquisito, porque... Não, ali é o chamado Rift Valley, ou Grande Fenda, ok? Letra B. O que ocorre com essa parte do continente africano? Ela está sofrendo uma rachadura, né, uma fenda, que deixa claro que ela será separada, ela vai se dividir do continente futuramente, tá? Aí isso vocês têm que anotar. Letra C. Há na África outros exemplos sugerindo que o que vem acontecendo no continente atualmente já ocorreu no passado. Cite um exemplo. Ora, é só a gente pensar na divisão que houve entre a África e a própria América, né? Lá no período de Pangeia, quando formou-se, Pangeia e depois em Laurásio e Gondwana, o próprio movimento de separação entre a América e a África serve como um exemplo de situação dessas que já aconteceu. Número 3. Sabe-se que entre os componentes naturais de um espaço geográfico ocorre uma série de inter-relações. Um elemento influencia o outro. Apresente um exemplo dessa interdependência entre 2 ou mais componentes naturais rapidinho. Vamos, gente. Prof. Que tal colocar floresta e clima? Né? Ou colocar assim, vegetação e chuva. São itens que estão relacionados, certo? E que um influencia o outro, não é assim? Por exemplo, uma floresta muda ou não muda um clima? E o clima muda ou não... Floresta e hídrico. Prof, Oi. eu coloquei mudança no clima por parte da vegetação. Isso, exato. É esse tipo de coisa que vocês têm que escrever, certo? Ou então falar da umidade do ar devido à frequência de chuvas. Está relacionado, umidade do ar, massa do ar, com chuva, né, pluviosidade, esses tipos de relação que vocês têm que fazer, tá? Ô, prof. Sim. Eu pensei assim, né, tem aquele negócio lá, esqueci o nome, que quando tem que ter árvores, por causa que as raízes seguram o solo para não cair nos rios, né? Isso. Então, eu pensei Pode isso. colocar essas relações. 4. Observe Eu queria saber atentamente como escrever. as fotografias e leia o texto. Aí tem a floresta amazônica e tem uma mineração no Marrocos, certo? Depois diz, a respeito do texto, tem um textinho do lado, e das fotografias responda. É correto afirmar que paisagens como da floresta amazônica em áreas naturais, sem a intervenção humana, são dinâmicas, ou seja, estão em constante modificação? Sim ou não?
Sim, Sim. só que mais devagar. Sem dúvida, exatamente. Só que são mudanças que não prejudicam e mudanças mais lentas, né? O ser humano, quando ele entra mudando, ele muda de forma radical e para mal, para pior. Essas mudanças, essa dinâmica das próprias florestas e da natureza, elas são mais lentas e elas nunca são para prejuízo, elas são sempre para melhorar as coisas, tá bom? Aí vocês podem falar de diversos tipos de mudança, eles podem dar exemplo. Página 6. Tem um bloco diagrama, esse aqui, ó, certo? E ali diz, a colisão entre placas da litosfera, como representado na imagem, deu origem na América a duas grandes formações do relevo. Quais são essas formações do relevo e quais os pontos culminantes? Aqui eu acho que vocês não vão ter conseguido achar, mas vamos tentar. Quais são as duas grandes formações da América? As maiores, quero ver. Que se formaram disso. Gente, Ô, prof. não. Não. Só nome. Cordilheira dos Andes e Montanhas Rochosas. Acho que eu já falei umas 15 vezes sobre isso. Eu pensei na Cordilheira dos Andes, mas vamos Isso. saber se estava certo. Mas Não sei também se ela era aqui na América. as Montanhas Rochosas na América do Norte também, tá? Pontos culminantes, aí era para vocês colocarem o Monte McKinley, lá nas Montanhas Rochosas, certo? O Everest não fica na América, né? Quem? O Everest. Não, o Everest é na Ásia. Ó, Monte McKinley, lá nas Montanhas Rochosas na América do Norte, com 6.190 metros de altitude. E aqui na Cordilheira dos Andes tem o Monte Aconcagua, que tem 6.951 metros de altitude. São os dois picos mais altos. Número 6. Que forma de relevo corresponde a cada fotografia a seguir? E que característica possibilita associar a imagem à formação de relevo? A primeira é uma imagem de planalto, certo? Que característica? Processo erosivo. A segunda é uma imagem de planície, isso é bem óbvio, né? Olha, não dá para ver uma ondulação ali. Planície, característica? Superfície plana. E a terceira é uma cordilheira, uma cadeia de montanhas. Característica, superfície irregular, tá bom? Número 7. Nossa, ainda falta bastante. Acho que vou ter que abrir outra reunião daqui a pouco. Número 7. Tem uma imagem de Santiago, no Chile, né? Que é a capital do país. Como esses fenômenos, aí tem um textinho ali do lado, né? Aspecto do relevo, que dá problema atmosférico, enfim, por conta das montanhas ao redor. Como esse fenômeno atmosférico se manifesta? O que vocês responderam? Lembra o nome desse processo? Vocês aprenderam no 6º ano. Chama-se smog, certo? Que significa o quê? É uma neblina espessa que dura por muitas horas, porque a umidade do ar não consegue subir. E por que ela não consegue subir e dissipar? Porque Por causa das cordilheiras que estão em volta? Isso, exatamente. Então, o fenômeno é o smog, que é essa neblina bem espessa que dura horas por causa da presença das cordilheiras, beleza? É tipo o que acontece aqui. Evapora a água. Só que lá é muito mais, né? Porque são grandes. Sim. Número 8. Sobre a hidrografia da África, e daí tem a letra A. Daí tem um textinho, né? Em que tipo de relevo nascem os rios Congo e Nilo? Como é denominada essa unidade ou compartimento do relevo africano? Bom, os dois nascem em planalto, obviamente, certo? Um é o planalto dos Grandes Lagos e o outro é no planalto da Etiópia. Se vocês fizeram isso, tá certo. Letra B. Para que tipo de relevo fluem esses rios e onde eles desaguam, ou seja, onde é a sua foz? Como sempre, eles partem para que tipo de relevo? Para a planície, que é a área mais baixa, né? Onde eles desaguam? O Nilo, no mar Mediterrâneo, e o Congo, no Oceano Atlântico. Gente, para eu ir para a próxima questão, que é a 9, falta menos de 1 minuto. Vou abrir outra reunião, tá? Tchau.